Olá, abençoados, graça e paz, me chamo André Pimentel, eu sou do canal da Graça Pura. Bom, queridos, vocês sabiam que Deus fez uma aliança eterna com a terra? Vocês sabiam que existem 3 tipos de aliança que a Bíblia fala? Eu vou falar em todos os 3 hoje. Deus fez uma promessa, prometeu que a terra nunca seria destruída. Irmãos, desde que eu conheci esse evangelho, o evangelho da graça, ou o evangelho da graça me conheceu, como queiram, a minha vida ela tem entrado cada dia em um patamar de glória muito grande. Todos os dias que eu acordo, a primeira coisa que eu falo, eu digo assim, olha, eu vou viver o melhor dia da minha vida. É como se amanhecesse o dia e eu estivesse em novos céus e nova terra. É assim que eu me sinto. E recentemente a minha compreensão, vamos dizer assim, ela se abrangeu muito mais através do preterismo completo. Então, esse tipo de interpretação bíblica, ele adicionou uma dimensão extra à minha vida, à minha compreensão, à minha reflexão sobre o mundo, né? Uma energia que me revitaliza todos os dias quando eu acordo, é como se fosse um up, ou seja, nós estamos em outro patamar. Eu acredito que os abençoados também vivam isso da maneira como eu estou vivendo. E como é gratificante, né, a gente acordar para usufruir disto. Eu digo que o meu relacionamento hoje, ele passa por três etapas. A mais importante é o meu relacionamento com o Pai, meu relacionamento com Deus. O próximo, né? Eu me levanto todos os dias para me relacionar com o próximo, com o meu irmão que está do meu lado, aquele a quem eu posso alcançar, aquele a quem eu posso estender a mão. E também me conecto com a natureza que me cerca. E essa é uma tríade, né? É uma tríade significativa. Eu considero a maior delas. Por quê? Porque ela me conecta espiritualmente com Deus, fisicamente ao meu próximo e, essencialmente, à natureza para a minha própria sobrevivência. Então, em resumo, o que eu quero passar para vocês nesta mensagem é o quão maravilhoso é viver e entender os propósitos que o Criador tem para as nossas vidas. Eu sempre tenho falado aqui que existe, quando a gente vem para a graça, quando a gente começa a entender o preterismo completo, surgem lacunas na nossa vida que precisam ser respondidas, né? São questões que precisam ser respondidas. E uma delas, e talvez a maior, é o que nós estamos fazendo ainda aqui na Terra se Jesus já veio cumprir, né, a sua vinda, que foi no ano 70. Então eu quero passar para vocês como responder isso. Porém, vocês sabem que muitas coisas que a gente traz do sistema religioso acaba esbarrando com essa compreensão mais alinhada com a palavra. Então, abençoado, o que eu quero passar para vocês é falar sobre essa aliança que Deus fez com a terra, tá bom? Então, se você quer e deseja entender mais sobre isso, vem para a graça e eu ficarei feliz em te explicar. Agora é a hora da palavra. Antes da gente prosseguir, antes de passar a mensagem, sim, eu gostaria de pedir a todos vocês, como é costume nosso, se você aí tem se interessado pelas nossas mensagens, se essa mensagem tem atingido o objetivo, se inscreva no nosso canal, toca o sininho para que o YouTube te avise, já deixa o seu like, porque você sabe que vem coisas boas, compartilhe nas redes sociais que vocês estão e também comentem à vontade, tá legal? Agora sim, vamos à mensagem de hoje. Meus queridos, vamos conhecer a aliança lá de Gênesis capítulo 9, né? A Bíblia, ela trata de um Deus de alianças, um Deus de pactos, um Deus que faz pactos. Deus fez pacto com os homens, Deus fez pacto com a terra, que é essa mensagem que nós vamos ver, e Deus também fez pacto com os seres vivos de toda a terra. Olha só que incrível, né? É um Deus de uma aliança completa, uma aliança perfeita em tudo que ele faz. Mas o sistema religioso ignora uma das mais importantes, que é a aliança que Deus fez com a terra. Então, em Gênesis capítulo 9, narra essa aliança. E ignorar essa aliança é o mesmo que ignorar a primeira carta de João, por exemplo, que diz lá, né, em seus textos, mostra e nos avisa da encarnação de Yahshua. Ignorar o pacto de Deus, a aliança de Deus com a terra, é ignorar também a encarnação de Cristo, ignorar o ministério de Jesus. Mas o sistema religioso pula essa aliança. Claro que isso para beneficiar as suas doutrinas, e principalmente as doutrinas escatológicas, que por si só é uma tragédia, uma catástrofe, tá? Então essa aliança de Deus, registrada em Gênesis capítulo 9 com a terra, ela é burlada pelo sistema que passa logo para a próxima aliança com Abraão. Eles pulam essa aliança. E isso, irmãos, soa muito estranho, porque a primeira aliança bíblica explícita, escrita na Bíblia, está em Gênesis 9, onde Deus estabelece a sua. Veja aí, Gênesis capítulo 9, versículo 13, olha a aliança aí, ó.
o meu arco que coloquei nas nuvens, e vocês sabem que essa é uma referência ao arco-íris, e aqui está se tratando do final do dilúvio, né? Quando houve ali Gênesis, entre Gênesis capítulo 6 e capítulo 8, narra o dilúvio. Será o sinal da minha aliança com a terra. Olha aí, uma aliança que Deus fez com a terra. Irmãos, e não entender isto entristece demais os moradores da terra, tá? Vocês vão entender isso que eu estou falando. Não somente os homens, mas todos os seres vivos que se encontram na terra. Ou seja, por causa dessa desorganização, todos se encontram alienados da terra. Por isso que o sistema religioso, né, as pessoas que estão aí submetidas a este sistema, elas olham para os acontecimentos, as tragédias do dia a dia, e elas olham para isto e, infelizmente, tristemente, elas dizem, Maranata, é Jesus vindo. Quer dizer, toda tristeza, toda calamidade, elas ligam a Jesus. E isso é triste, isso é uma desarmonia, irmão. Por isso que os irmãos do sistema religioso fazem isso. E com isso sofre o quê? Todos os seres vivos que habitam esse mundo. Não é verdade? Por quê? Porque o homem, que é o topo da cadeia, está o quê? Em desordem com a terra, está em desarmonia. Vocês vão entender isso que eu estou falando. Por quê? Porque, irmãos, o cristianismo esqueceu dessa aliança, uma aliança que Deus fez com a terra, onde ele diz o quê? Não mais te destruirei. Então, nós vivemos hoje... Claro que nós, irmãos, estamos nos colocando nisto, claro que nosso papel já é diferente, nosso papel é educar essas pessoas que estão perdidas. Então, abençoados, hoje, como o pecado que antigamente, quando a lei estava de pé, separava um homem de Deus, assim também está o quê? O ser humano afastado do resto da criação de Deus. Se Deus é um Deus de pactos, se um Deus que faria alianças e pactos com os homens, seria imprescindível, seria necessário, seria indispensável, essencial, obrigatório, fundamental e vital que ele, o nosso Deus, assegurasse que a terra não seria destruída. Sim ou não? Então o que ele fez? Tratou de fazer uma aliança com a terra antes das alianças com os homens. Isso até é uma coisa de um raciocínio lógico. Imagina Deus não garantindo a terra, fazendo alianças com o homem, em uma terra que pode a qualquer momento ser destruída. Então, ignorar esse primeiro pacto é ignorar todo o resto. Porque o que se segue depois desta aliança noaica, o que se segue são as alianças conseguintes aí na linha do tempo que nós temos mostrado aqui neste canal. Até culminar o quê? Na aliança eterna, ou seja, o clímax da nova e definitiva aliança que foi estabelecida ali depois do ano 70, que a gente tem pregado aqui neste canal. Então isso é a verdade. Tanto que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 24, mostra essa aliança como está aparecendo para vocês aí. Então, queridos, entender estas alianças é vital na narrativa bíblica. Por quê? Porque elas estão todas interligadas, todas ligadas. Uma não pode ser concebida sem a outra. Por isso que ignorar o passado foi e continua sendo o maior erro do cristianismo tradicional do sistema religioso. Por isso que nós não vamos entender completamente a última história, por isso que eles não descem bem a última história do ano 70, porque eles perderam o significado do quê? Dessa primeira aliança que eu estou passando para vocês. Vocês estão percebendo isso? A importância de saber dessa aliança? Porque através desta aliança, a segurança de Deus em relação à terra, em dizer que ela nunca vai ser destruída, é para que você, hoje, irmão, hoje, você tivesse a dimensão do seu chamado. Então essa aliança eterna com a terra é linda e poderosamente mostrada em Gênesis capítulo 9, do verso 8 ao 17, em que o seu contexto informa da seguinte maneira, olha, após o relato do dilúvio, que é descrito em Gênesis 6, 8, os capítulos, esses versículos destacam a aliança de Deus com a terra, Noé e toda a humanidade, representada por um sinal visível, o arco-íris. Então Deus diz a Noé depois do dilúvio, tá aí, ó, Gênesis 9, versículo 9 e 10. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos, os animais selvagens, e todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. E atenção no que eu vou dizer, irmão. Todas as alianças que Deus fez com o homem, teve um sinal, e o sinal dessa aí foi o arco-íris. Essa aliança, existem 3 coisas nela que se destacam, conforme examinamos o Deus da aliança lá de Gênesis capítulo 9. O primeiro
é que essa aliança que Deus fez com a terra é uma aliança com 3 dimensões. Atenção no que eu vou falar. Ela é multidimensional e ecológica. Ou seja, a aliança não inclui apenas Deus e a família de Noé, mas, conforme Gênesis 9,16, todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. É fascinante quem Deus inclui na primeira aliança. Por isso que nós, irmãos, deste canal, nós estamos no sentido certo. Você está entendendo? Por isso que eu venho sempre comentando com vocês que o nosso objetivo nesta vida é deixar esse legado glorioso para as próximas gerações. Mas se você não se incluir nisto que eu estou passando para você, não vamos deixar. Essa é a grande oportunidade que temos hoje em nossas mãos de mudar o mundo. E às vezes com atitudes simples. Então, abençoados, Deus a começa em Gênesis capítulo 9, versículo 9. O que ele começa? A aliança. Olha lá, vou estabelecer a minha aliança. Ele tanto estabelece quanto sustenta essa aliança através do arco-íris. Que lindo, né? Dizem que o arco-íris tem uma forma de palma de mão, uma mão arcada. É como se fosse uma proteção da terra. Que lindo. Então ele tanto estabelece quanto sustenta. Essa aliança é primeiramente de Deus e não nossa. Vou repetir para você, tá? Essa aliança é primeiramente de Deus e não nossa. Ou seja, não somos nós que prometemos, é Deus. Agora, irmãos, a segunda parte dessa aliança noaica é Noé e sua família. Ou seja, toda a humanidade. Essa incrível aliança passa até hoje por nós. E todos ainda que nascerão no futuro. Aqui entra a graça pura, irmão. Vocês estão percebendo a importância dessa mensagem? A alegria que eu estou para trazer para vocês essa mensagem? Quem é que vai mostrar isso para as próximas gerações? Eu e você, meu irmão. Nós juntos somos mais fortes. A aliança não apenas alcançou a família imediata de Noé daqueles dias, mas seus descendentes depois de você por gerações eternas. Olha o que diz Gênesis capítulo 9, agora os versículos 9 e 12. Olha aí. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todas as criaturas que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Irmãos, o plano de fundo aqui, se vocês perceberem, é o da criação de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Quando Deus manda o dilúvio e Deus faz essa revolução no mundo, é como se tivesse sendo revivido naquele momento entre Deus e Adão. Deus devolvendo a terra novamente ao homem. Agora, com sua ênfase na boa terra. Ou seja, dizendo que a terra não será mais destruída. E todas as criaturas que Deus fez, Deus faz essa promessa. Que lindo, né? Depois da queda e do dilúvio, Gênesis capítulo 9 marca um novo começo. O plano de salvação, na verdade, começa aqui e não com Abraão. Essa aliança é importante pelo fato de especificar o relacionamento pós-queda entre Deus e toda a humanidade. Ou seja, Deus é o Criador soberano e sustentador. Os seres humanos são sua criação e os administradores da terra. O texto enfatiza as dimensões terrenas dessa aliança. Todas as criaturas da terra estão incluídas nela em todas as gerações. E até quando? Eternamente. Então, Gênesis capítulo 9 é surpreendentemente clara, repetindo as frases toda a criatura, todo o animal, toda a carne na terra, igual foi Gênesis, né? E as referências se tornam cada vez mais amplas e inclusivas. Então, o que Deus está mostrando é que neste pacto ele abrangiu a todos. Lá no versículo 13, Deus diz o quê? A aliança entre mim e a terra. E o ápice dessa aliança, o nome dessa aliança, a quem a aliança está destinada. Vamos ler? 9,13 diz ali, ó, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. E não paramos por aí. Note agora a ênfase no texto em todas as criaturas. Olha aí, em Gênesis capítulo 9, versículo 12. Deixei até em letras maiúsculas para você ver. Olha a ênfase, em todas as criaturas, ou com todas as criaturas. Então isso ecoa toda a variedade das criaturas que Deus fez no início. Assim como as palavras de Deus a Noé para levar o quê? Todo tipo de criatura para a arca, como está escrito lá em Gênesis capítulo 7, versículo 2. A ênfase em toda a criatura é também prática e ecológica, uma questão de sustento dos seres humanos. Meus queridos, na verdade,
o que nós estamos trazendo aqui é um ecossistema para vocês. Olha o que Deus criou e um depende do outro. Porque uma saúde humana real, ela requer abundância de criaturas de vários tipos. Todas o quê? Vivendo em equilíbrio ecológico. Não é isso que nós estamos trazendo a esse canal? Não é isso que nós estamos fazendo? Ou seja, qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido, irmão? Por que você está recebendo essa palavra? Aqui está a resposta. Nos recolocar o quê? Em sintonia com a criação. Por quê? Porque já estamos com o Criador. Somos a criatura. Agora o quê? Estamos o quê? Fazendo o quê? Nos reconectando à criação. Essa ênfase nos lembra do cuidado e preocupação de Deus por todas as criaturas durante todas as gerações. Então o cuidado que nós estamos tendo hoje, esse sentir, esse espírito, é o espírito do próprio Deus. A ênfase, irmão, em toda criatura sinaliza a preocupação de Deus com todas as suas criaturas, nos mostrando o quê? Que Ele mesmo tem uma aliança com todas elas, com cada espécie. Eu vou repetir se você não entendeu. A ênfase em toda criatura sinaliza a preocupação de Deus com todas as suas criaturas, nos mostrando que Ele mesmo tem uma aliança com todas elas, com cada espécie. Olha só que lindo. Assim também Jesus nos mostrou, lá em Lucas capítulo 12, versículo 6, sua preocupação com toda a criação do Pai. Ainda que como um simples pardal, como diz aí o texto, né? Podemos também citar outras passagens, como Mateus capítulo 6, versículo 28 e 29, que é aquela passagem que Deus fala: não se preocupeis e andeis ansiosos pelas coisas deste mundo. Olhem para a natureza, olhem para os animais. E por que a aliança de Gênesis capítulo 9 é então uma aliança tridimensional de 3 lados e não algo estreito, compreendendo Deus e os humanos apenas? Por que não? É uma aliança, irmão, entre Deus, todas as pessoas e toda a terra. Está entendendo, abençoado? Vamos entrar em uma parte muito poderosa dessa mensagem, e eu recebo que você consiga conceber essa mensagem, que você tenha os olhos iluminados e a mente ativada para você conceber ela, porque é uma concepção. Irmão, em segundo lugar, essa aliança é uma aliança de preservação. Deus falou assim, ó, nunca mais, ou seja, tudo a partir desse momento será preservado. Não haverá destruição. Deus diz, Ele destruirá a terra por um dilúvio, nunca mais. Ou seja, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão, como diz aí Gênesis capítulo 8, versículo 22. Irmãos, por 4 vezes, aí mesmo nesses textos, Deus diz nunca mais. A primeira é em Gênesis capítulo 8, versículo 21. 2 vezes aparece, olha aí, diz ali o texto. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Olha a carne aí. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Olha só que maravilha. Porém, para o sistema religioso que prega o fim do mundo, eles servem a um Deus mentiroso. Porque eles pregam que o mundo será destruído. Não é assim? Que dizem lá, outra vez falam os seus adeptos lá, os abençoados que seguem esse sistema, quando acontece uma tragédia, dizem, oh glória, é a vinda de Jesus. Imagina, algo que deveria ser assemelhado a algo feliz, né, vamos dizer assim, dentro do que eles pregam, né? A gente sabe que a vinda de Jesus foi uma vinda em juízo para um julgamento. Para o sistema religioso, é tudo modificado, é tudo o contrário do que Deus está ressignificando em nossas vidas. E ele também afirmou nunca mais lá em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Olha aí, está aparecendo para vocês. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas e que não mais haverá dilúvio para destruir a terra. Essa é a promessa de Deus para a humanidade, para a terra em si mesmo. Deus promete preservar a terra, terminando o seu plano de salvação pelas alianças que se seguirão. Aí no texto, né? Aí está no começo ainda. Nem tinha acontecido a Abraão. Então outras alianças se seguirão. Só que essa era o quê? Era a garantia da preservação. Culminando aonde? Na última aliança, que é estabelecida na parúzia de Cristo. Começou através do sangue na cruz e foi até o ano 70 na parúzia de Cristo, quando foi
Quando veio abaixo a legislação mosaica e deu entrada, né, veio o templo veio abaixo e deu entrada no mundo do seu reino. Agora, vem o melhor dessa aliança, tá? Essa aliança, além de ser uma aliança de preservação, como eu estou mostrando para vocês, também é uma aliança de preparação. Ou seja, Deus pretende não apenas preservar, mas criar algo maior, que é essa reconexão com a criação. Mas aqui eu paro essa mensagem. Vamos deixar para uma segunda parte, tá legal? Tá? Eu quero avisar novamente a vocês, para aqueles que levam a sério aí o seu chamado, que nós temos vários estudos desse canal, em apostilas, livros, e-books, vários para você aí. Se você quiser conhecer, eu já falei para você, vou deixar aí no primeiro comentário. Vai lá e conheça o nosso material pelo menos, né? E depois, se você se interessar, tem lá os links para que você possa acessar e falar diretamente comigo. Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela companhia. Graça e paz. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 979 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Escatologia toda consumada. Escatologia toda consumada. Estamos reinando em vida no reino do Criador. Estamos reinando em vida no reino do Criador. A Bíblia é só história dos hebreus de Israel. A Bíblia é só história dos hebreus de Israel.